quarto ano. Hoje estamos aqui para a nossa aula de geografia e vocês hoje vão precisar do caderno, certo? Nós, nas últimas aulas, falamos sobre a preservação e a degradação do meio ambiente. Então, a gente viu que um ambiente conservado, uma natureza preservada, ela oferece uma forma de vida melhor para todos os seres vivos. Não apenas para nós, seres humanos, não. Então, a gente viu que a gente falou sobre o desmatamento, que é o que? A destruição das florestas. Nós falamos sobre as queimadas, que também destroem as nossas florestas. Nós falamos também que tudo isso aí causa a extinção dos animais, né? Os problemas ambientais causam o desaparecimento dos animais. Nós falamos sobre os diferentes tipos de poluição, né? Poluição do ar, poluição da água. Então, todos esses problemas, né, nos prejudicam também, porque se os animais desaparecem, e as plantas também desaparecerem, nós não teremos mais alimentos. Se a água cada vez está mais poluída, nós não teremos água para poder sobreviver. Se a gente gasta água bastante, se a gente poluir a água, então vai ficar difícil, né? E hoje a gente vai falar sobre as camadas da Terra. Inclusive, a gente já falou muito sobre a água, falou sobre a poluição do ar, já falou sobre o solo, né? E tudo isso aí fazem parte, todos esses itens que a gente falou, fazem parte das camadas da Terra, né? Eles formam essas camadas. Aí a gente tem aí a atmosfera, aqui onde a setinha está passando, hidrosfera, litosfera e biosfera. Mas o que será isso? O que é que isso aí significa? Né? A biosfera, ela corresponde a tudo isso aqui. Né? Ela está envolvida em todas essas partes. Porque a biosfera, bio significa vida. Né? Então, a biosfera é toda aquela parte, são todas aquelas partes do planeta. A biosfera corresponde a todas essas partes. Por quê? A vida em todas as partes do nosso planeta. Né? A litosfera é a camada rochosa do nosso planeta. A atmosfera é a camada gasosa ou a camada de ar do nosso planeta. E a hidrosfera é a camada de água, né? Então, a hidrosfera ela é muito grande. É uma camada grande. Tanto é que o nosso planeta ele é coberto, nós já falamos várias vezes, ele é coberto, né, em sua maior parte por água. Né? Só que a gente sabe que essa água, boa parte está no estado sólido, que são as águas das geleiras, e boa parte é salgada. Então, o que resta para a gente é uma parte muito pequena. E sem contar que dessa parte que sobra para a gente, boa parte também está poluída. Então, é por isso que é tão importante a gente não desperdiçar água, a gente não poluir a água. A hidrosfera, nós vamos começar falando dela, né? A hidrosfera, nosso planeta ele é chamado, inclusive, de planeta azul, por conta da grande quantidade de água que existe nele, né? Então, a hidrosfera é a camada de água do nosso planeta. E é um conjunto, né, a esfera de todas as águas do nosso planeta. Então, a hidrosfera, várias coisas fazem parte da hidrosfera, né? Ela é a esfera de água de todo o planeta. Então, o que é que faz parte da hidrosfera? Os rios, os ribeirões, córregos, riachos, lagoas, lagos, as águas subterrâneas, que são os lençóis de água, né? Os lençóis freáticos, águas marinhas, águas salobras, os oceanos, os mares, as águas glaciais, vapor de água também faz parte e corresponde
toda essa hidrosfera corresponde a 70% da superfície terrestre, né? Inclusive, tem alguns livros que dizem que pode ser um pouco mais, pode ser cerca de 74% também. Tem outros livros que já dizem que é 73%, né? Mas é mais ou menos essa quantidade de água, né? Ou seja, mais da metade do nosso planeta é coberto por água. Olha aqui, ó, que representação bonita. Nosso planeta, né? Seria muito bom se realmente a realidade estivesse assim, mas a gente sabe que não está, é muita poluição, né? Então, e a água, ela faz um percurso, ela faz um passeio pela natureza, né? Que a gente viu que esse passeio, nesse processo, se chama ciclo da água, né? Então, a água ela faz todo um passeio, todo um percurso pela natureza. E a gente viu que esse passeio, né, esse percurso que faz, se chama ciclo da água. Então, temos as águas dos oceanos, dos lagos, dos rios. O sol, né, aquece essa água. Essa água ela é evaporada, ela vai subir em forma de vapor. A gente não vai conseguir ver, a gente não consegue ver, claro. Sobe em forma de vapor, se transforma em nuvens, né? Depois, essa água ela vai cair em forma de chuva, pode cair em forma de neve também. Aí depois, uma boa parte dessa água, ela é infiltrada, né? Ela é absorvida pelo solo. O sol vai aquecer novamente essa água, né? Para que esse vapor de água suba. Inclusive, aqui essa parte da infiltração, é isso aí que forma os lençóis de água. Se a gente cavar numa certa profundidade, a gente, inclusive, vai achar água limpa. Agora, claro, se naquela área o solo não estiver poluído. Por isso que é tão importante também a gente não poluir o solo. Tem muita gente que se lembra que não pode poluir a água, que não pode poluir o ar, mas se esquece do solo. Inclusive, muitos locais, né, as pessoas não têm água encanada, então as pessoas cavam poços. Isso, se você for no sertão, se você for no agreste, você vê bastante as pessoas que querem cavar e até cavando poços para poder retirar. E é uma boa profundidade essa água, para poder, porque é a única que eles têm, né, para poder sobreviverem também. E sem contar que lá no sertão, no agreste, tem alguns rios que, na época do verão, né, naquela época do calor, esses rios secam. Então, o que é que acontece? As pessoas ficam sem água, né, que são os rios que a gente chama de temporários. São aqueles rios que eles só têm água quando, na época de chuva, né? Os oceanos, nós temos os oceanos, esses oceanos, eles também são as águas do nosso, são as águas do nosso planeta. E se a gente for observar, toda essa parte azul aqui são oceanos. Os oceanos, eles também dividem os continentes. Aqui, ó, nós temos o continente americano, que é dividido em quê? A América do Norte, aqui, ó, tem a América Central e a América do Sul, né? A América é dividida em 3 partes. Nós ainda temos. A gente também tem o outro continente, né? A África, Oceania. Então, esses continentes, eles são separados, né? Eles são banhados também por esses oceanos. Nós temos o Oceano Pacífico, que é o maior oceano do mundo. O Oceano Atlântico, que é o oceano que banha a América, né? Inclusive banha nosso país. Oceano Glacial Ártico, Oceano Índico. Olha a outra parte aqui do Pacífico. Oceano, né? Antártico, né? Onde está lá a Antártida. Então, os oceanos, eles são os componentes principais da superfície terrestre, né? Toda aquela água que a gente vê, então, eles são a maior parte. Maior parte da hidrosfera, aproximadamente 75%,
71%, são formados por água salgada, né? E eles estão sofrendo com um problema, que é o aumento da temperatura, o aquecimento global, né? O aquecimento global está provocando isso. A gente está vendo que cada dia que se passa, o calor está aumentando e o responsável por esse calor é justamente esse aquecimento global. Então, se tudo a temperatura está aumentando, os oceanos não seriam diferentes, né? O Oceano Atlântico, ele é o segundo maior, mas o maior ele é o Pacífico. E aqui a gente tem algumas características dos oceanos. O Oceano Pacífico separa os continentes da Ásia, da Oceania, a Oceania das Américas. O Oceano Atlântico, né, separa também. O Oceano Índico banha o sul da Ásia, separa a África e a Austrália. O Oceano Glacial Antártico, né, circunda a Antártida. Ele, às vezes, é até considerado uma simples extensão de água, né, por ele não ter esse tamanho todo que os outros oceanos, são mais falados, têm. O Oceano Glacial Ártico banha ao redor do Polo Norte. Ele é considerado, às vezes, um mar do Atlântico, né? Porque ele também não tem esse volume de água todo que os outros oceanos têm, como o Pacífico, como o Atlântico, né? E a atmosfera. A atmosfera também é uma camada importante. É a camada de ar do nosso planeta ou a camada gasosa? As duas formas de a gente falar estão corretas? Então, a atmosfera, ela protege a vida na Terra, protege a vida no nosso planeta. A gente sabe que a nossa vida depende dessas camadas que nós falamos. Ainda vamos ver essa camada. E regula a temperatura do planeta. Se a gente não tivesse atmosfera, os nossos dias seriam muito quentes e as noites muito frias. Então, como é que a gente iria sobreviver se a gente já reclama do calor agora? Se não existisse a atmosfera, seria muito pior, né? Ela tem vários gases. Tem o hidrogênio, tem o nitrogênio, tem o gás carbônico e tem outros gases que existem em menor quantidade. O nitrogênio é o gás que é encontrado em maior quantidade na atmosfera, o nitrogênio, né? O oxigênio a gente utiliza para a nossa respiração, né? O gás é essencial à vida dos seres vivos. Olha aqui, ó, a atmosfera, a gente vê que ela fica ao redor de todo o planeta, né? Ela envolve todo o planeta, né? Então, é por isso que é possível haver vida em nosso planeta. A litosfera é aquela camada sólida, aquela camada que ela é chamada de camada rochosa, também do nosso planeta. Ela é formada pelas rochas, pelos minerais e pelos solos. Nós sabemos que nós temos diferentes tipos de solo em nosso planeta. Temos diferentes tipos de minerais também. E as rochas, nós temos rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. São 3 tipos de rochas. E essas rochas, elas demoram um certo tempo para poderem se formar. Olha aqui a representação novamente aí da litosfera, certo? As rochas ígneas também são conhecidas como rochas magmáticas. Alguns livros trazem, inclusive, o nome magmáticas ao invés de ígneas. É o magma da Terra derretido que vai formando essa rocha, esses tipos de rochas. Demoram um certo tempo para elas poderem se formar, independente do tipo da rocha. O solo ele também demora a se formar, então as rochas elas vão demorar também para poderem se formar. As metamórficas, né, elas são formadas por transformações da rocha original. Elas vão sendo mudadas
e vão sendo transformadas em outras rochas. Então, é aí que se chamam de metamórficas. Então, ocorrem transformações. As rochas sedimentares, olha aqui um exemplo. Essas rochas sedimentares, elas são formadas por material ou mineral orgânico. Material mineral ou orgânico. Né? Então, são formadas por minérios. O material orgânico pode ser o quê? Animais, seres vivos mortos. Então, elas vão se formando na natureza assim. Passa pelo processo de erosão. Quando a gente fala em erosão, é o desgaste dessas rochas, né? Ou o desgaste do solo. A gente sabe que tem alguns fatores que podem provocar. Né? A erosão pode ser causada pela água, né? A água pode desgastar o solo, pode desgastar essa rocha. Os ventos também podem mudar, né? Podem desgastar, né? Essas transformações aí vão ocorrendo com o tempo, certo? E vocês têm uma atividade de classe para poderem fazer caderno. Então, nós vamos responder todos juntos. Primeiro, relacione corretamente. 1, hidrosfera. 2, litosfera. 3, atmosfera. Camada de ar da Terra, ou a camada gasosa. Como é mesmo o nome dessa camada? Esfera de todas as águas da Terra, ou de todas as águas do nosso planeta. Camada rochosa da Terra. Então, qual seria aí a sequência para a gente poder fazer? Qual é o maior oceano do nosso planeta? Nós vimos os nomes de alguns oceanos, então, qual seria aí o maior? Terceiro, você vai dar exemplo de gases que formam a atmosfera. A gente viu que a atmosfera é formada por vários tipos de gases. Então, quarto, você vai escrever o nome dos tipos de rochas. Quais são os tipos de rochas que nós temos? Nós temos 3 tipos, né? E qual é o oceano que banha o nosso país? O oceano que banha o nosso Brasil? Né? Então, ó, vamos ver. Vocês podem pausar o vídeo para poder copiar, certo? Então, a gente tem aí camada de ar da Terra. Quem seria aí a camada de ar? Seria a hidrosfera, a litosfera ou a atmosfera? Qual número seria aí na primeira frase? Seria o número 3, né? Camada de ar da Terra é a atmosfera. Número 3. Esfera de todas as águas da Terra, né?
Então, quem seriam aí? Quem é esse conjunto de águas do nosso planeta? É o que? A hidrosfera. Então, segunda frase, número 1. Camada rochosa da Terra. Seria o que? A litosfera. Número 2. Não é? Então, ó, 3 na primeira frase, 1 e 2. E o maior oceano do nosso planeta? Nós falamos alguns, né? Falamos sobre o Oceano Índico, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Glacial Ártico. Quem seria o maior deles? Seria quem é o maior é o Oceano Pacífico. Terceiro, dê exemplos de gases que formam a atmosfera. Tem vários gases, né? Você podia escrever nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, tem outros em menor quantidade, né? A gente sabe que o nitrogênio é o gás que existe em maior quantidade na atmosfera, mas ela é formada por vários gases. É porque tem uns gases que a quantidade é muito pequena, certo? O quarto era para você escrever os tipos de rochas. Então, temos o quê? Rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. É que as ígneas, elas também são conhecidas como rochas magmáticas, certo? Por quinto quesito, qual oceano banha o nosso país? Desses oceanos todinho é o Oceano Atlântico, certo? Então, você pode colocar Atlântico, correção. A atividade de casa que vocês vão fazer uma pesquisa sobre o Oceano Atlântico. Tá? Vocês vão ver os principais pontos, né? Você pode descrever quais países são banhados por esse oceano, né? Quanto ele ocupa da superfície terrestre. Então, vocês vão escrever e manda aqui, escreve no caderno mesmo. Vocês podem mandar a foto pelo aplicativo, tá certo? E só uma coisa rapidamente aqui, para a gente poder ver, ó. No início, o desenho aqui da biosfera, vocês podem ver que ela compreende tudo isso aqui, a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera, está dentro da biosfera, né? Porque a biosfera é aquela camada, são todas as partes da Terra que é possível haver vida. A gente pode ter vida na hidrosfera, a gente tem vida na litosfera também, né? Então, são todas essas. Então, vocês agora, né? A atividade de casa tá aqui. Então, hoje nós ficamos por aqui, certo? E até a nossa próxima aula. Uma boa semana para todos vocês.